Os antecedentes criminais é aqueles que nós vimos lá como segunda circunstância do artigo 59, se as pessoas têm bons ou maus antecedentes. Lembra que nós vimos a questão da reincidência? A reincidência, então, é quando a pessoa pratica um segundo crime no transcurso do tempo de 5 anos pós-cumprimento da pena. Aqui são passagens criminais após a reincidência. Depois da reincidência, nós vamos ter maus antecedentes. E eles são perpétuos, eles são para sempre. Então, se passar 20 anos do primeiro crime, quando você cometer o segundo, depois de 20 anos, você não vai ter reincidência, obviamente. No entanto, você vai ter maus antecedentes. E isso é levado em consideração para a dosimetria da pena, certo? A reincidência que já expirou há 5 anos, então começa a correr os antecedentes criminais, né? Que ela acaba sendo perpétua, né? Acaba sendo para sempre. A gente tem que tentar sempre lembrar que, por exemplo, absolvições, fui processado e fui absolvido, ou inquéritos policiais que foram arquivados, que não chegaram nem a virar processo, isso não é maus antecedentes. E a gente precisa falar isso por quê? Porque muitas vezes se aplicava, né, inquéritos arquivados ou absolvições como maus antecedentes, e isso não pode, isso é vetado. Houve a necessidade do STJ vir a sumular essa normativa. Na súmula 444 do STJ, que diz é vedada, é proibida a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso, né, pode ser absolvição ou respondendo um processo criminal, para agravar a pena base, ou seja, para se utilizar como mau antecedente, certo? Então, os antecedentes são somente condenações depois do tempo da reincidência, nós vamos encontrar essa questão. E aí vai ter a balização, certo? Então, o juiz vai atendendo a culpabilidade, vai aumentar ou não, os antecedentes aumentam ou não, então ele vai fazendo essa balança. O terceiro ponto, terceira circunstância, é a conduta social. É a forma como o réu se relaciona com a família, com amigos, no trabalho. Aqui, quando a gente fala de conduta social, não são episódios específicos. Uma vez ele brigou, né? Ele não se dá bem com 3 integrantes da família. Não. É realmente a conduta social dele como um todo, né? É uma carreira negativa na sociedade. Isso tudo é levado em consideração. Por isso que dentro dos processos, por muitas vezes é chamada as testemunhas chamadas abonatórias. Então, por exemplo, veio lá no caso do Nardoni, os colegas de faculdade dizendo que eles eram pessoas bacanas, etc. Não tem nada a ver com o processo, não tem nada a ver com o crime, eles não viram crime, eles não sabem nada do crime, mas eles sabem sobre a pessoa desses acusados. E isso vai servir para quê? Para, no momento da dosimetria da pena, o juiz conseguir balizar essa circunstância conduta social, se positiva ou negativa. Todas as circunstâncias judiciais, o juiz analisa positivamente ou negativamente. Quarta é a personalidade do agente, aqui bastante discutida também. O que seria a personalidade do agente? O juiz ele vai analisar a personalidade, a índole, a moral do agente, certo? Quando a gente fala de personalidade, é o temperamento, é o caráter, é a periculosidade dessa pessoa. E aí o juiz vai vir a determinar se é positivo ou negativo. Qual é o grito, qual é o problema aqui na personalidade? Primeiro, o juiz ele não tem, a não ser que ele tenha uma formação de psiquiatra ou psicólogo, ele não tem capacidade técnica para analisar essa personalidade do agente. Ou seja, ele vai vir a tirar conclusões precipitadas. Em sendo assim, a gente consegue ver muitas decisões serem reformadas em sede de segunda instância justamente em relação à personalidade da gente. E teve um caso muito interessante no Brasil que foi noticiado, a sentença foi ao vivo, inclusive o Datena ficou muito feliz em poder transmitir ao vivo a sentença condenatória do caso Misael Bispo e da Mércia Nakashima. Era uma menina que o namorado era uma advogada e o namorado veio a matá-la, certo? O que aconteceu no momento da dosimetria da pena? E esse é um tema de casa que eu vou colocar para vocês. Escutar, tá no YouTube, a sentença sendo lida ao vivo. Então eu quero que vocês escutem e prestem atenção, porque essas circunstâncias judiciais, elas são bem subjetivas, né? Então ela precisa ser muito bem fundamentada. Cada uma delas, se o juiz colocar negativo, ele tem que fundamentar muito bem. E na personalidade do agente, como é que o juiz fundamentou para dizer que era negativa a personalidade do Misael Bispo? Ele disse o seguinte, que o réu mentiu, porque o réu disse ser inocente e o tribunal do júri o considerou culpado. Oi? Não dá.
a mentira. Primeiro, o réu ele não presta juramento de dizer a verdade. O réu não comete o crime de perjúrio. Se ele mentir no plenário, ele não está cometendo crime nenhum. Ele tem a ampla defesa, ele pode se defender até mesmo mentindo. Então, é extremamente errado o juiz colocar que a personalidade dele é ruim, negativa e por isso vai aumentar a pena dele, né? Dizendo que porque ele mentiu, se disse inocente e por isso a personalidade dele é ruim, é mentirosa. Não, né? A não ser que ele tenha um laudo pericial, que por algumas vezes se tem, principalmente quando se pede um laudo de sanidade mental, um teste de periculosidade, um laudo de periculosidade, o juiz não tem como simplesmente alegar personalidade negativa e ser muito crível na sua fundamentação. Então, é uma questão bastante discutida e bastante, né, controversa dentro da dosimetria da pena, da aplicação da pena. Quinto, motivação do crime. Ah, eu já sei, foi motivo fútil. Não, aqui nós não estamos falando, quando a gente fala de motivação, aquelas motivações que geram qualificadoras de crime, por exemplo, né? Quando nós estamos falando de motivação,